falar sobre o que comer no café da manhã? Eu sou Juliane, o Gigi, do canal Incentiva Reais Saúde, e hoje a gente vai falar sobre café da manhã saudável. Mas antes, se você está gostando do conteúdo que eu estou colocando no YouTube, nas outras redes sociais, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa um like no vídeo, faz um comentário, uma dúvida, me dá alguma sugestão para um próximo vídeo e compartilha. Vamos espalhar essa onda de saúde para outras pessoas que talvez precisem disso. E aqui na descrição eu vou deixar o link com todas as redes sociais. Dá uma visitada lá, eu tô colocando um conteúdo bem legal. E agora vamos falar sobre o assunto, né? Café da manhã. A minha cunhada Lu, beijo Lu, me perguntou esses dias. Como tem mais variedade no café da manhã? Ela tá comendo aquela pastinha que eu tenho postado lá nos stories também. E para não enjoar, né? Então, o que poderia ter de variedade no café da manhã? Primeira pergunta. E ela também queria saber sobre tapioca. Tapioca é saudável mesmo? Vamos falar sobre isso. E deixa eu ver minhas colinhas aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria falar o que eu comia antes de mudar a minha alimentação, né? Para uma alimentação mais saudável. E eu comia várias coisas. Lá atrás eu comia pão, manteiga, leite com café, às vezes leite com chocolate, pão com requeijão, pão com cream cheese, torrada com cream cheese, ou várias coisas assim. E para não ter que ficar comprando pão na padaria direto, eu acabava comprando os pães de forma, né? Aí eu comecei a comer as versões integrais e também, por último, durante a pandemia, eu já estava comendo um pão integral que durava meses no armário, se você não abrisse ele. Então devia ter um monte de conservante. E eu comia ele sem nada e com um chá sem açúcar, achando que eu estava abafando no saudável, né? E só para eu não ter de ficar sem comer nada de manhã, porque eu passava mal sem comer, né? Então o problema de gastrite que eu tenho há anos me obrigava a comer alguma coisa de manhã, porque senão eu sentia dor de estômago e também eu sentia muita fraqueza. Então eu tenho que comer alguma coisa de manhã. E aí pra mim, isso aí já resolvia, né? Era colocar alguma coisa no estômago, eu não enjoava, tava bom, aquele pão era meio adocicado, então era gostosinho. E não sei se vocês até sabem qual que é que eu tô falando. E era integral também, achando que tava super saudável. Aí eu comecei a ver sobre alimentação saudável e tal, e eu vi que aquele pão lá, mesmo integral, com chá, sem açúcar, não estava sendo tão legal. E outra coisa, precisava incluir alimentos na minha alimentação, eu precisava comer mais coisas, né? E o que eu fiz? Eu comecei a incluir aos poucos os alimentos no meu café da manhã. Eu tenho 6 itens que eu como todos os dias. E depois eu vou explicar por que eu incluí eles. Primeiro, banana prata. Então, todo dia eu como banana prata. Segundo, tahine, que é a pasta de gergelim. Eu mesma que faço. Depois eu até posso ensinar ou dar uma dica, pegar o vídeo que eu aprendi e deixar disponível para alguém. Então, banana prata, tahine, farelo de aveia, cacau em pó, 100%, canela e goji berry em pó. E eu como esses itens misturados numa pastinha todos os dias e de vez em quando eu faço uma variação ao longo da semana que eu uso alguns outros ingredientes que eu também precisava incluir na minha alimentação, na forma de overnight oats, que é aquela aveia adormecida, e aí ele fica tipo um pudim, um creminho, assim, bem gostoso que você faz na noite anterior para você comer de manhã, deixa na geladeira. E eu faço um bolo de micro-ondas que também usa como base esses ingredientes e eu incluo alguns outros. Então, qual foi a ideia, né? Não sei se vocês se lembram do meu primeiro vídeo que eu falei que eu foquei
na abundância ao invés da escassez. Então, em vez de eu ficar pensando em ter que retirar alimentos, eu pensei em deixa eu incluir alimentos no meu dia a dia para eu ter uma vida mais saudável, né? E aí, como que eu comecei a incluir? Eu fui incluindo um a um. Eu fui pensando em algo importante que aquele alimento tinha, pensando nos nutrientes que o meu corpo precisa, né? O corpo de todo mundo precisa. E eu fui colocando isso ao longo do dia e eu fui vendo aonde que eu podia encaixar. Por exemplo, a banana é rica em triptofano. O triptofano é o ingrediente chave para o nosso corpo fabricar serotonina, que é o neurotransmissor, o hormônio, né? Sei lá, acho que é neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. Então eu falei, eu vou colocar isso aí na minha alimentação. Então, banana inclusa. Aonde eu posso incluir? Café da manhã. É muito mais fácil comer no café da manhã do que depois do almoço. Não, nada impede, mas no café da manhã precisava de ser trocado, né? Então, vamos colocar a banana. Eu precisava de fibra. Para onde eu ia conseguir fibra? Falei, poxa, farelo de aveia. Farelo de aveia tem muita fibra. Eu podia pegar aveia. Só que a aveia tem um pouco mais de carboidrato e tem menos fibra. O farelo de aveia, ele é a casca da aveia. Então ali é muito mais concentrado em fibra. Então eu falei, vou colocar farelo de aveia. E aí, onde eu coloco? Café da manhã junto com a banana. Beleza. Preciso comer mais cálcio. Eu tirei o leite da minha alimentação. Então, nossa, eu preciso de cálcio. Descobri que semente de gergelim é ótima em cálcio. E eu pensei, vou colocar o gergelim ou quanto que eu tenho que comer para ter o suficiente, sei lá. Aí eu vi que dessa pasta de gergelim comecei a aprender sobre algumas receitas e eu vi o tahine. Nem sabia que existia, para falar a verdade, viu? Desculpem a minha ignorância. E tahine é a pasta de gergelim. Eu fui aprendendo e falei, aí eu vi que ele era caro para comprar um potinho de 200 gramas, uns 15, 18 reais. Eu falei, nossa, vou comprar o gergelim e vou fazer o tahine. Beleza. Aí ele fica a pastinha, eu guardo na geladeira, dura bastante. E eu vou comendo aos pouquinhos todo dia, junto com a banana, farelo de aveia. E aí eu falando, nossa, meu corpo deve estar todo inflamado e cheio de radicais livres, né? Então eu preciso de um baita de um antioxidante. O que é um bom antioxidante? Eu fui procurar o maior antioxidante que existe é o cacau. Vocês sabiam disso? Não sei se eu tô enganada, mas foi essa a resposta que eu encontrei. Vou colocar cacau. Onde eu coloco? No café da manhã. Não vou colocar ele no meu prato de arroz, né? Aí eu fui colocando aos poucos, eu fui incrementando o meu café da manhã. Aí veio a canela. Eu falei, eu preciso comer canela. Nossa, eu preciso incluir a canela no meu dia a dia. A primeira tentativa foi comer uma maçã entre o café da manhã e o almoço, polvilhado de canela. Tentei crua, tentei assada, não gostei. Aí eu falei, nossa, eu preciso incluir a canela. Não vou jogar no feijão, né? Aí eu vou pra onde? Café da manhã. Eu falei, poxa, na minha pastinha vai canela também. Incluí. Também um ótimo antioxidante. Ele também é termogênico, mas além disso tem vários benefícios. A canela é um super alimento para incluir. Ajuda para quem tem diabetes, toma cuidado para quem tem pressão baixa. E comecei a me preocupar depois, incluso a canela, eu comecei a me preocupar com vitamina C. Falei, nossa, eu preciso incluir vitamina C. Eu sei que algum desses itens já tem uma fonte boa de vitamina C, mas eu falei, preciso dar uma potência aí. Que alimento eu posso incluir? Eu não sou muito fã de laranja, né? E aí eu lembrei que o goji berry, ele tem acho que 50 vezes mais vitamina C do que a laranja, alguma coisa assim. E eu falei, poxa, vou colocar o goji berry, só que eu não gosto de comer a frutinha desidratada. O que eu fiz? Eu descobri que tem em pó. Eu falei, vou comer em pó. Descobri a relação de quanto comer, né, por dia. Então, meia colherinha de chá eu coloco de goji berry em pó na minha pastinha ou nas outras receitas. E tá incluso
O goji berry ele tem que tomar cuidado para quem tem diabetes ou pré-diabetes que toma remédio, porque ele pode afetar o uso do remédio para diabetes. Então, cuidado com isso, se alguém for usar a dica, né? Então, eu usei essa base e fui alterando ao longo da semana. Quando eu faço o overnight oats, eu incluo, além desses 6 alimentos, eu incluo chia, que é uma ótima fonte de ômega 3, é uma gordura boa, e ela também tem fibras. Eu coloco leite de coco, que é outra gordura boa também, e fica gostosinho, e semente de girassol, uma delícia, e dá um croque no overnight. Eu acho que eu coloco só isso. Às vezes eu coloco uns pedacinhos de morango também. E eu não coloco açúcar, e ele fica bem gostoso, só com o doce da banana, viu? O goji berry também dá uma adocicada e a canela também ajuda. Então eu não coloco açúcar em nenhum deles. E no bolo de micro-ondas eu coloco a chia, um ovo e aí vai fermento, né? E eu acho que é isso. Ah, coco ralado. O coco ralado eu também coloco no overnight, fica uma delícia também. Fica aquelas fibrinhas, aquele croquezinho também. Muito bom. E aí eu vou utilizando esses alimentos ao longo da semana. E tá tendo uma furadeira aqui, eu vou dar uma pausa e continuo daqui a pouco o vídeo. Falando do overnight oats, do bolo de micro-ondas e tudo que eu coloco neles. E isso já pra mim já é uma variedade. Dá pra você fazer algumas outras variedades, fazendo uma panqueca, também já fiz isso. Não fica lá essas coisas, né? Eu não gostei muito da panquequinha, não. Prefiro essas 3 versões. E tem uma outra opção com panqueca salgada, que eu uso ovo, farinha de grão de bico, farinha de amêndoa, um temperinho que eu faço com pimentões, alho poró e tomate, chimichurri e eu coloco um tiquinho de sal também. E esse é bem gostosinho, mas aí ele foge daqueles itens que eu queria incluir no meu dia a dia, né? E não sei se vocês se lembram, toda semana eu faço o cálculo do que eu comi na semana, né? E eu gosto de bater a meta de 30 alimentos por semana. Ah, a furadeira começou de novo. Eu tava falando sobre os 30 alimentos por semana, né? E eu tenho conseguido superar de longe essa meta, né? Toda semana, mais de 50 alimentos eu tenho comido. E diversidade é o foco, de incluir vários alimentos à base de plantas, né, no dia a dia. E o café da manhã é uma ótima oportunidade de colocar um monte. E eu tenho feito isso. Agora falando da tapioca, né? Tapioca é saudável? Seguinte, a tapioca é feita de polvilho o doce, né? E ela é uma farinha refinada. Então, o que acontece? É um carboidrato refinado. E acho que é fécula de mandioca, se eu não me engano, o polvilho. Me corrigem aí se eu estiver errada. E ela tem um alto índice glicêmico, que é como se fosse a velocidade, na verdade é isso, é a velocidade em que o alimento vira açúcar no nosso organismo, né? E aí vai dar aquele pico de glicose e aí um pico de insulina em seguida, né? Então, ela é facinho de virar glicose, então ela é bem rápida. Então, nesse caso, ela não seria saudável pura, mas você pode incluir fibras ou gorduras boas, e aí você vai reduzir essa velocidade do pico de glicose, né? Você vai reduzir o índice glicêmico desse alimento, a tapioca no caso, colocando coisas junto com ela. Então, se você colocar, por exemplo, uma proteína, se você misturar ela com ovo, o pessoal faz aquele crepe ovo, né? Aveioca também, não sei se eles usam a base da tapioca também. Então, aveia, farelo de aveia, ovo, chia, linhaça, de preferência trituradas, né? Você vai incluir coisas, fibras e gorduras boas, né? No caso da chia e da linhaça, e proteína no caso do ovo, né?
se você usa queijos, essas coisas também, aí você está incluindo coisas e aí você acaba fazendo baixar o índice glicêmico da tapioca. Mas ela sozinha, ela é uma porradinha na glicose, né? Então, pensando nisso, dá uma incrementada. E é bom que você inclui alimentos, né? Seguindo o meu foco, né? Eu já consumo, eu tenho aqui congelada, descobri que dá pra congelar a farinha, mas eu não tenho usado muito, não. Eu gosto dessas outras coisas, né? Então, como eu queria incluir aqueles alimentos, eu não tenho colocado a tapioca no meu dia a dia. Mas não tenho nada contra, eu gosto também, eu acho legal. É que eu não gosto muito de ficar fazendo as coisas na frigideira, sabe? Então é uma coisa meio pessoal minha mesmo. Por isso que eu não gosto muito, acho que, da panquequinha. Também não gostei muito do sabor. E eu gosto da panqueca salgada, mas eu prefiro comê-la à tarde ou à noite, como janta, sabe? Do que o café da manhã. Porque o café da manhã eu já consegui incluir aqueles alimentos, né? Então eu acho que eu respondi as duas perguntas. Eu não quero que esse vídeo fique gigante, ainda mais teve os cortes, né? E então é isso. Vem comigo nessa jornada, aguarde o próximo vídeo e tchau, tchau!